Pois é. Tô prontinha aqui também ao lado do Dr. Roberto, adorei essa mesa, esse negócio meio consulta, é muito legal. E aproveitem, até explicando hoje o nosso tema das intolerâncias alimentares. A gente já resgatou algumas perguntas que na sexta-feira nós abrimos já para o público, mandando, né, final de semana, desde vocês chegaram muitas perguntas. Selecionamos as melhores, mas vamos também fazer perguntas ao vivo. Perfeito. Ao vivo, que você mandar agora também vai entrar na nossa pauta. Certo, doutor Roberto? Antes da gente começar, você queria dar uma ideia, né? Uma até porque é um tema tão complexo, até porque são vários os tipos de intolerâncias alimentares, Carol. E é isso que é confuso, né? Então, a gente classifica como reações adversas aos alimentos. Ok. É um termo mais genérico, tá? Dentro das intolerâncias existem as alergias chamadas de imediatas, Carol. Tá. São aquelas que as pessoas... Acho que o diagnóstico é tão claro, porque você come um camarão, come algum alimento que logo em seguida começa a ter um monte de sintomas desencadeados por essa intolerância do sistema imunológico. É sempre em seguida. É sempre rápida, por isso que é chamado de alergia imediata aos alimentos. É a mais conhecida, a mais tradicional. Você pode ter... Ela é mediada por um anticorpo chamado IgE, não vou entrar nesse detalhe, mas de qualquer forma é um diagnóstico feito com um pouco mais de precisão. Geralmente estão ligados mais às alergias, são desencadeadas em aparelho digestivo, uma diarreia, uma dor, pode dar alteração da pressão arterial, você pode até ter queda da pressão, pode ter urticárias, né? Então, as alergias alimentares, você pode ter a vários alimentos, Carol. Os mais frequentes, leite, trigo, nos Estados Unidos amendoim, mas aqui nós temos também frutas cítricas, frutos do mar. Então, são aquelas que o diagnóstico é mais claro, né? E o médico confirma com exames mais específicos. Mas a intolerância não é alergia. A intolerância nem sempre é uma alergia. Você pode ter uma intolerância na digestão do alimento, o que não tem nada a ver mais com esse sistema imunológico mediado por IgE que está recusando o alimento. É um problema, às vezes, digestório. Então, a gente pode digerir mal. Aí é um problema de falta de enzimas digestivas, Carol, ou pouca produção. Intolerância à rafinose, que é uma fibrazinha que nós vamos falar. Intolerância à lactose. Intolerância à frutose, uma das perguntas falou sobre frutose, achei bacana, porque não é uma coisa tão falada. Tão comum. Então eu posso ter uma digestão inadequada e ter gases, estufamento, desconforto. E ainda, para jogar mais lenha na fogueira, um novo termo que começou a ser usado, não novo, já é falado pela medicina, agora mais conhecido pela mídia de um modo geral, que são as hipersensibilidades alimentares chamadas tardias, que são mediadas por outros tipos de anticorpos, não é o tal do IgE, é um tipo de anticorpo chamado IgG4, que agora passou a se notar que algumas pessoas não têm um sintoma imediato quando ingerem o alimento, mas são sintomas que podem surgir até 3 dias depois, Carol. Por isso chamado de hipersensibilidade alimentar tardia. Que também não é a intolerância, é um outro ponto. Não deixa de ser um tipo de intolerância, mas a gente chama de hipersensibilidade ao alimento. Aí entra o glúten também, não como doença celíaca que nós vamos falar, mas como uma leve intolerância com alguns sintomas. Então é bem complexo, Carol. Dada a nossa explicação, a nossa introdução inicial do assunto, vamos embora para a primeira pergunta. Bora lá. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Dani, obrigada. Qual exame devo fazer, então, para saber os alimentos que sou intolerante? Como é que é isso? Vamos lá, Carol. É diferente de alergia? Isso, aí depende da suspeita clínica, né? Se o paciente queixa de um sintoma que é bem parecido com uma alergia imediata, existem testes alérgicos que o médico pede, né? Feitos pela análise do sangue, que é para dosar o tal IgE, chama RAST esse exame. O médico sabe definir isso pelo quadro clínico. Então, tem exames de sangue. Quando é uma intolerância pela má digestão, tem testes de provocação, que você está a lactose para o paciente tomar e ver se ele está digerindo e absorvendo bem. Então, tem alguns testes de exames laboratoriais, ou pelo sangue, até pelo ar expirado se detecta se você está digerindo mal a frutose ou alguns tipos de carboidrato. Sério? Que não é tão frequente, mas é um exame que é feito pelo ar expirado, chama dosagem de H2 do ar expirado, que é um exame que detecta má digestão da frutose, ou até quem tem intestino irritável pode ter intolerância a alguns tipos de fibras, né? Tem alguns alimentos que comem, ficam estufados. Então, tem como, dependendo do quadro clínico, qual é o exame mais adequado. E de hipersensibilidade, Carol, é que está difícil, porque os testes laboratoriais para hipersensibilidade alimentar mediada por IgG4 é que a margem de erro
ainda é grande, não existe um consenso ainda na literatura, alguns alergistas acreditam que não vale a pena pedir, outra corrente de autores já acha que vale a pena, porque dá pra gente uma direção, e a gente vai fazendo o teste. O glúten você pode ter um problema mais grave com o glúten, né, que é a doença celíaca, que é uma intolerância, ou eu quase classificaria como uma alergia, né, não deixa de ser uma alergia imediata. É quando o glúten, que é uma proteína encontrada no trigo, no malte, na cevada, um pouco menos na aveia, passa pelo seu intestino, anticorpos são codificados para atacá-lo como se ele fosse um inimigo. Então, a doença celíaca, Carol, é grave, porque o intestino inflama de uma maneira brutal. E como é que a gente descobre? Com exames também? Existem exames mais claros para a doença celíaca. Biópsia do intestino, dosagem de anticorpos contra a gliadina, que é uma proteína encontrada no glúten. Então, tem exames melhores. A hipersensibilidade ao glúten é difícil, é mais um quadro de observação do que de exames que comprovem, Carol. Mas os exames estão aí, estão aí, resultados sem dúvida. São claros. Sim. Vamos para a próxima perguntinha. Olha lá quem escreveu para a gente na tela. Obrigada, Jéssica. Um beijo para você. Quais são, então, os sintomas para diferenciar intolerância à lactose e ao glúten? Em sintomas, então, acabam sendo parecidos? Às vezes sim, Carol, porque ambos podem dar desconforto abdominal, estufamento, às vezes cólicas, né? Agora, óbvio, o que é mais claro quando o paciente relata é: eu tenho desconforto quando tomo apenas um copo de leite. Tá? Não comi pão. Quando eu tomo um copo de leite isolado, não tem glúten no leite. Tá. Então, se eu tenho desconforto quando bebo um copo de leite, provavelmente eu sou mais intolerante à lactose. Né? Se eu ingiro um pãozinho francês que não tem leite na composição, né, e não tomei leite e sinto desconforto, eu posso pensar mais no glúten. Tá. Né? Mas tem exames também de intolerância à lactose, mais claros, para comprovar se está digerindo mal a lactose. Aí tem exames que comprovam, mas o quadro clínico às vezes é confuso mesmo, Carol. A pessoa tem ali uma desconfiança. Acho que não estou reagindo legal. Antes até de partir para o teste mesmo, é legal fazer um teste em casa. Então, assim, numa determinada refeição, tirar... por exemplo, não misturar lactose com glúten e tentar ver em qual momento a pessoa não se sente bem. Se faz isso, os nutricionistas e os nutrólogos, a gente faz esse teste, né, com orientação, né? Olha, vai fazer, chama dieta rotativa. Legal. Né? Você tira um grupo, aí, óbvio, se esse grupo eu tiro, qual outro alimento eu posso comer para suprir o valor nutricional desse alimento? Certo. Então, a gente monta uma estratégia para justamente observar, olha, sem esse grupo de alimentos, ou sem esse alimento durante um tempo, eu melhorei meus sintomas. Entendi. Aí, depois que volta, com o alimento, faz a provocação, que a gente chama, volta a comer. Se voltar a ter o sintoma, vai ficando mais claro. Perfeito. Né? Mais tranquilo. Mais perguntinha do público, mandem que a gente vai responder as perguntas ao vivo também. Vivian, um beijo, obrigada. É saudável a retirada de alguns alimentos, mesmo não tendo intolerância alimentar? Essa pergunta é linda, Vivian, parabéns, muito legal. Talvez porque seja a grande briga, né, Carol? Porque é óbvio que quando eu tenho intolerância a um alimento e eu retiro, minha qualidade de vida melhora. Né? O que eu vou colocar no lugar, obviamente, tem que ser pensado. Né? Existem autores, né, ou linhas de pensamentos, não estou falando nem de estudos científicos publicados, tá? Mas de você defender uma bandeira. Então, existem médicos ou cientistas ou nutricionistas que acreditam que a chance de você ter intolerância a um grupo de 5 proteínas é muito grande. Tá. Entra a caseína do leite, entra o glúten do trigo, entra a proteína do milho, a genisteína, que é a proteína da soja, e o amendoim, que é mais comum lá nos americanos. Então, tem pessoas que pedem assim, tira todos eles, que eles possivelmente eles podem causar uma intolerância. Para fazer isso, Carol, tem que ter uma supervisão muito boa de profissionais que vão entender se eu tiro o leite e tal, o que falta no leite? Cálcio. Onde eu vou buscar isso? Entendi. Se eu tiro o trigo, o trigo dá para substituir por outros cereais, né? Mas a sua visão não é uma visão de total retirada, caso a pessoa não tenha intolerância? Não, eu acho que tem que ser muito bem pensado. Não concordo com a retirada universal. Todos devem tirar porque todos têm. E para sempre, né? E para sempre. Eu acho isso arriscado. Como médico, ficaria vulnerável falar isso. Porque, mas talvez... Né, não é esse o caminho. Utilizar dessas proteínas com bom senso, às vezes numa menor quantidade do que as pessoas talvez ingiram atualmente, pode ser
Quando se faz o diagnóstico da alergia é diferente, Carol, não se pode ingerir, tá? Mas quando não tem a intolerância? Quando é intolerante, a gente pode diminuir a quantidade, né? Eu acho que tem que ter muito bom senso nesse momento aí. Mas sou favorável a melhorar a qualidade de vida do paciente. Se o paciente refere que com a retirada de um alimento ele se sente melhor, vamos respeitar, mesmo que não tenha nenhum exame que teoricamente comprove. O quadro clínico é soberano. Eu tiro, eu melhoro, eu volto, eu pioro, então vamos retirar esse alimento. Sem problema nenhum. Tá aí. Sem problema nenhum. Mais perguntinha do público. Eu tô adorando, hein? O pessoal tá afiado na tela. Obrigada, Dani. Um beijo pra você. Enxaqueca pode ocorrer por conta da intolerância a alimentos? Como saber? Isso é algo que vocês estudam também há muito tempo, né? Enxaqueca. Porque enxaqueca não tem, às vezes, explicação. Para alguns tem, para outros não, né? Existem algumas substâncias, alguns nutrientes encontrados em alguns alimentos que já sabidamente pode desencadear enxaqueca para quem tem o quadro clínico, né? Quem tem a genética da enxaqueca ou a tendência. Então, a tiramina, por exemplo, esse é convencional, é padrão. Tiramina está no queijo envelhecido, está no vinho, no chocolate. Então, tem uma lista de alimentos que contém tiramina, que quem tem enxaqueca, o neurologista pede para evitar. Se não melhora, deve ser provavelmente outro fator. Agora, por exemplo, quem tem hipersensibilidade ao glúten não celíaca, por que eu falo não celíaca, gente? Diferente do celíaco. Celíaco é doença. Doença celíaca é um quadro instalado com um diagnóstico preciso, a exclusão do glúten é para o resto da vida, tá? O hipersensível ao glúten não celíaco refere melhoras de dor de cabeça quando evita. Então pode ser que o quadro clínico da hipersensibilidade ao glúten seja muito florido, que a gente fala. Muitos sintomas, cansaço, fadiga, retenção líquida, coceiras na pele, pruridos, dores de cabeça, dores musculares, estufamento, gases. Se você é hipersensível ao glúten e evita, se tiver algum desses sintomas por trás, vai melhorar. Enxaqueca é um deles. Eu tenho no consultório relatos de pacientes que melhoraram da enxaqueca com a exclusão ou com a diminuição intensa do glúten. Mas pode ser, sim, realmente algum alimento que esteja por trás. É difícil, né? Porque é muito específico, mas entende-se que então pode. Pode, sem dúvida. Mais perguntinha, olha lá. Escreva pra gente, @VocêBonitaTV, já. Vamos divulgar qual foi a receita escolhida da Malu, hein? André, um beijo, obrigada. Caso a criança seja alérgica ou tenha intolerância à lactose, como deve ser a dieta? Quais cuidados devem ser tomados? É genético? Ai, é complicado, essa pergunta é tão boa, porque ela vem desde o momento que o bebê nasce, que a mãe quer amamentar, e nesse período dizem que é muito comum que a criança tenha intolerâncias, tenha uma alergia à caseína, né? Pode, existe. Que não é incomum, é algo até comum para aquele primeiro momento. Existe uma porcentagem, parece que até 5% das crianças pode desenvolver alergia à caseína do leite, isso quando se introduz o leite de vaca, quando tira do peito. Existe a má digestão da lactose da criança já amamentando o leite materno. Então, quando ela fala criança aí, a dificuldade de responder de maneira genética depende de qual faixa etária. Se é bebê, quem vai conduzir isso é o pediatra, porque vai diagnosticar, vai pedir para colocar os substitutos do leite, tem preparações específicas para isso. Se for uma criança já em fase escolar, ela tem intolerância à lactose ou alergia ao leite, vai ter que excluir. A má digestão da lactose, ainda você dá o produto sem a lactose. A enzima. A criança pode? A criança pode tomar enzima? Pode, se for intolerante à lactose, sim, na dose específica que o pediatra define. Ou usar os produtos que já vêm sem a lactose. Mas existe a enzima, sem dúvida, a enzima já existe no Brasil, sem problema nenhum. Mas se vai excluir o leite, porque tem problemas com a caseína, alérgico ao leite de vaca mesmo, aí o que vai ter que tomar cuidado, que é um dos questionamentos. Que cuidados ter? Aumentar a ingesta de cálcio. Né, existem os leites vegetais enriquecidos com cálcio, que a indústria coloca, ou suplementar via oral se o pediatra achar necessário. Alimentos ricos em cálcio, os verdes escuros são ricos em cálcio, couve, o repolho, o gergelim, o brócolis, eles são ricos em cálcio. Caprichar na alimentação, sem sombra de dúvida. Sempre com supervisão, viu, Carol? Que esse tema é complexo, criança tem que ter supervisão do pediatra, do nutricionista, né? Que tem que estar acompanhando a evolução do desenvolvimento dele. Mas, sem dúvida, alguns cuidados tem que ter nesse quesito aí da questão do problema com leite, da intolerância, da alergia. E se é genético, tem carga genética sim, Carol. Tem, né? Tem. Existe uma probabilidade. Se a mãe ou os avós têm, os de primeiro e segundo grau, a chance de eu ter é maior. Assim como vem com as alergias, né? Quando o casal é um casal alérgico, enfim, de rinite, sinusite, enfim, coisas na pele e tal, coceiras e tudo mais, principalmente nessa época do ano, gente. Exatamente. O outono é a pegadinha do ano, né, Roberto? Pegadinha do ano, tudo acontece no outono. Vamos para a próxima perguntinha, olha lá.
Obrigada, Sandra. Um beijo. A intolerância alimentar pode desencadear ou piorar o quadro de doenças autoimunes? Que pergunta boa, sensacional, Carol. Sensacional. Hein? Puxa vida. Até porque se existe aí causa e efeito, pode ser que uma intolerância alimentar estimule autoanticorpos de te atacar e você desenvolver uma doença autoimune. Certo. Então, por exemplo, vamos pegar a doença celíaca como exemplo. A doença celíaca é uma doença autoimune. Tá. A doença autoimune é quando eu produzo anticorpos contra ou o alimento que está passando no meu intestino, né, no caso da doença celíaca, ou quando eu produzo anticorpos contra parte do meu próprio corpo. A doença celíaca é uma doença autoimune e quase metade dos pacientes com doença celíaca tem outras doenças autoimunes associadas, por exemplo, contra tireoide, tireoidite de Hashimoto, lúpus eritematoso, pode ser artrite reumatoide. Tá. Então, o que a medicina entende? Qual que é o gatilho que faz o sistema imunológico ficar confuso e produzir anticorpos contra você mesmo? Tá? Qual o gatilho é? A medicina estudou durante muito tempo um provável vírus, alguma bactéria, e hoje, gente, óbvio, já tem estudos mostrando que pode ser, sim, uma proteína alimentar que tenha sido gatilho para o seu sistema imunológico produzir anticorpos contra o seu próprio corpo. Puxa. Então, eu acredito que sim, quem tem hipersensibilidade a uma proteína alimentar pode ter mais chance de doença autoimune. Na minha opinião, alguns estudos, sim, sem sombra de dúvida, pode ter correlacional. Mas quem já tem uma doença autoimune, então, instalada, então a pessoa já tem um diagnóstico do lúpus, enfim, ou qualquer outra doença autoimune, da celíaco, no caso celíaco, ele tem que excluir glúten, mas qualquer outra doença autoimune que, teoricamente, não está ligada ao glúten, que a gente não sabe. Tá. O ideal é que retire aquelas 5 proteínas que você comentou há pouco, ou diminua, porque talvez diminuem as crises, vamos dizer assim. Academicamente não se recomenda isso, mas existem linhas e eu vejo isso que eu vou falar na minha prática de consultório, Carol. Tá? Pacientes que têm doença autoimune, eu peço para evitar algumas proteínas que são mais hipersensibilizantes do sistema imunológico. E a gente vê claramente muitas vezes uma melhora do quadro clínico. Eu tenho pacientes muitos médicos têm, com tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune contra a tireoide. Não tem isso descrito em literatura, não é colocado como algo que já foi publicado em revistas indexadas, mas eu peço para diminuir sensivelmente o glúten, o paciente que tem Hashimoto. A gente vai dosar os autoanticorpos dele no sangue, que a gente dosa isso no sangue, eles começam a diminuir. Não que eu vou curar, mas eu vou diminuir o impacto dos anticorpos que estavam atacando a tireoide dele. E isso pode ser que aconteça no consultório do reumato, que tem pacientes com artrite reumatoide. Então, eu acho que deveríamos, sim, diminuir algumas proteínas que podem jogar mais lenha na fogueira. E acompanhar o quadro clínico para ver se tem uma melhora, uma qualidade de vida maior. Eu acredito que tenha correlação, sim, Carol. Muito bom, tá aí, ó, aprendendo muito com o Dr. Roberto. Próxima perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Fernanda, um beijo para você. Tenho síndrome do intestino irritável. Posso ter mais intolerância, então, por conta disso? A síndrome do intestino irritável, em alguns momentos, ela se confunde um pouquinho com os sintomas, Carol, das intolerâncias. É, né? Bem complexo, mas geralmente existe uma estatística maior de intolerância a alguns alimentos no paciente com intestino irritável. O que a medicina discute foi essa intolerância que causou intestino irritável? Não, nem sempre. Tá? O intestino irritável é complexo, pode estar ligado a alterações psicológicas, pode estar ligado, sim, a alimentos, mas o que a gente vê na prática é que quem tem intestino irritável tem uma digestão pior ou mais dificultada de alimentos com mais gordura, de alimentos com muito açúcar. O leite, não pela lactose só, pela gordura do leite, que tem uma digestão mais, uma gordura mais pesada, mas tem alguns, quase 30%, tem uma digestão da lactose. Alguns se dizem melhor no quadro clínico quando evitam glúten. Então, existe sim uma chance maior. De lactose já é comprovado, mas quase 30% dos pacientes com intestino irritável, coincidentemente, digerem mal a lactose também. Tá? Eu, geralmente, no intestino irritável, peço para evitar essas macroproteínas que são as que podem contribuir para o quadro clínico piorar. Não que possa curar, mas pode diminuir o impacto na evolução do quadro clínico e melhorar um pouco a qualidade de vida. Então, eu vou aproveitar e emendar uma pergunta que, pelo que eu dei uma olhada, talvez tenha chegado ao vivo, mas é que cabe um momento emendar essa pergunta, que é o seguinte: quem tem síndrome do intestino irritável deve ingerir aqueles alimentos que vêm famosos como lac-free, que eles vêm acrescidos da enzima lactase, ou
não muda nada, doutor Roberto? Se for a lactose, já vem com a enzima, já está digerido. Se for a caseína, não vai resolver. Não vai resolver. Porque a caseína é uma proteína Também. que está envolvida nas 5 macroproteínas. Caseína do leite, glúten, genisteína da soja, do milho e do amendoim. Então, são essas 5 que a gente fica mais em alerta. Antes da próxima pergunta, faz mal, por exemplo, eu, Carol, não tenho intolerância à lactose, não tenho os sintomas, mas olhei ali e achei o produto Lac-Free mais interessante do que o outro pela composição. Eu olho sódio, eu olho outras coisas. Menos gordura, enfim, eu olho outras coisas, mais proteína. Vai me fazer mal ingerir um produto que tem a enzima, sendo que eu já tenho a minha enzima? Ou não? Não vai fazer mal, Carol. Teoricamente, não. Agora, o que a gente sabe é que a enzima lactase que nós produzimos no intestino, alguns vão deixar de produzir a partir de uma certa idade. Isso é genético. Puxa. Existem genes que definem isso. Genes que fazem o adulto continuar produzindo a enzima lactase até o último dia da sua vida. Tá. E tem genes que são codificados, que vão manifestar, geralmente ou na infância, mas também na vida adulta, onde você começa a produzir menos enzima lactase, gradativamente menos. Tá. E uma hora vai começar a ter desconforto quando digere a lactose. Só que, para quem ainda produz, a produção ela continua existindo com a exposição à lactose. Então, se você ingere o lácteo com a lactose, o seu intestino entende que tem que produzir a enzima. Se você já retira e não precisa produzir, pode ser que lá na frente você não tolere tanto, porque você vai ter uma queda. Mas eu acho que isso é muito individual, mas usar o produto sem lactose, tudo bem. Bom senso também. Bom também não senso. precisa ser usado com exagero. Mas agora, né? se tem a má digestão, use. Não, e eu fiz a pergunta, sem. gente, porque a gente fala tanto de rótulo e de ensinar o público a ler o rótulo e tal. Às vezes o produto Lac-Free, ele não tem um valor mais alto só porque ele vem com esse marketing acrescido da enzima. Entendi. Outras coisas que estão compondo, e eu tenho reparado, eu preciso ir com tempo no supermercado, porque eu gosto de olhar e tal. O sódio muitas vezes é menor. A quantidade de proteína acaba sendo maior, então ele é mais vantajoso na proteína que você consome. Se olhar o cálcio dele, também é um pouquinho maior. Então, são várias coisas. Eu achei interessante comentar isso com o público, porque antes eu não prestava atenção nisso, só prestava atenção nesse lance da lactose ou não, mas tem coisas mais interessantes. Entendi. Né? E acho que lácteo, leite, minha opinião pessoal, tá, Carol? Raramente eu faço isso, mas hoje eu vou fazer. Eu acho que os alimentos... Eu sou fã dos alimentos fermentados, Carol. Todo alimento que passa por fermentação, ele ganha muito em qualidade nutricional. Então, acho que lácteo, a gente deveria ingerir iogurte. De lácteos, fermentado. E não tomar o leite. Esse aí é muito bom. E é muito bom o iogurte. Também é muito bom. Exatamente, né? Com bom senso, gente. Com bom senso. Dá tempo de mais uma, Glaucia? Fechando com chave de ouro, olha lá. Perguntinha do público, já vamos conhecer qual receita ganhou, hein? Os pratos estão lindos. Amanda, um beijo, obrigada. Como diferenciar, então, intolerância e alergia? Vamos lá, o quadro clínico já ajuda bem, as alergias geralmente são mais imediatas, a intolerância nem sempre o sintoma é tão rápido, mas aí existem exames, Carol, aí tem que partir para o quadro clínico, detalhar, fazer a anamnese alimentar, entender o que ele percebe, qual a percepção do paciente, os sintomas surgem mais quando? Quando eu ingiro pão, quando eu ingiro uma massa, mas tinha leite na massa, então fica confuso, é glúten, lactose, mas não só glúten e lactose, Carol, temos intolerância à rafinose, à frutose e outras intolerâncias que a gente pode discutir mais para frente isso. Mas é o quadro clínico e, na dúvida, exames laboratoriais que dão para a gente uma direção. Aí a gente consegue fechar um diagnóstico mais preciso. E assim como tudo que a gente faz dentro da medicina, e eu acho que em outras coisas na nossa vida, é aquela questão de se conhecer, né? Você vai fazendo teste, você descobre ali pelo exame, mas aí você testa tal coisa. A gente sempre sabe o que faz bem e o que não faz. O nosso corpo fala, né, Carol? Tem jeito. Nosso primeiro juiz é o corpo, né? Você olha no espelho e você fala, nossa, o cabelo tá esquisito, essa pele também não tava assim, nossa, mas... alguma coisa ali aconteceu. Então, se conhecer também, eu acho que complementa o nosso assunto. Queria só fechar falando que procure um profissional para você que está em dúvida, não faça as coisas sem uma orientação, não é porque a vizinha tem que você tem, não vá por rede social, que nem sempre quem está falando realmente é da área técnica. Procure ajuda, vá no teu médico, vá no teu nutricionista, mas discuta sobre intolerância alimentar, porque ela existe e não é tão rara, para você não perder qualidade de vida. É isso aí. Hoje, com tanta coisa modificada, eu acho que as intolerâncias aumentaram por causa disso também. Pode ser, a indústria modifica um monte de coisa. Sim, pode ser que tenha um impacto. Acredito que sim também. Tá aí.
papo maravilhoso sempre com ele, Dr. Roberto Navarro, nosso clínico geral e nutrólogo, quinzenalmente no Você Bonita com o quadro Responde Doutor. E eu já vou contar para vocês qual é o tema da próxima vinda do Dr. Roberto. Tema também polêmico, interessante, que envolve um monte de coisa. Colesterol, olha lá. Já está no ar para vocês, já podem mandar perguntinhas. O nosso Responde Doutor, tema colesterol. Vai ser legal. Vou falar um negócio, tem muita pergunta bacana, participem. Vou agradecer ao Dr. Roberto, você encontra o trabalho dele lá no site nutrasaude.com.br ou nas redes sociais, no Instagram, @doutorabreviado Roberto Navarro, tudo junto. Doutor Abreviado Roberto Navarro, acompanhe o trabalho, acompanhe os posts, que é sempre muito bacana. Obrigada, Eu que doutor. agradeço.